Vamos começar corrigindo a página 185. O mapa à esquerda é de Ptolomeu, um sábio da antiguidade, e foi usado pelos europeus no início das grandes navegações. Já o mapa à direita, de Abram, é de 1570, quando as grandes navegações se aproximavam do fim. Número 1. O que se pode concluir comparando os dois mapas? Alguém quer responder? Que eles navegavam sem rumo. O que se pode concluir comparando os dois mapas? Observando o mapa à esquerda, vê-se que no início do século XV, os europeus conheciam apenas a Europa, tá? O norte da África e a Ásia Ocidental. Já no mapa à direita, o de 1570, constam as áreas encontradas pelos europeus durante as grandes navegações, como o sul da África, a América e o Oriente Distante. Tem que corrigir, tá, Alexandre? Bom dia, Maria Eduarda Branco. Bom dia. Vou repetir. Observando o mapa à esquerda, vê-se que no início do século XV, os europeus conheciam apenas a Europa, o norte da África e a Ásia Ocidental. Já no mapa à direita, constam as áreas encontradas pelos europeus durante as grandes navegações, como o sul da África, a América e o Oriente Distante. Aí vocês podem escrever com as próprias palavras, tá? Número 2. No mapa de Ptolomeu, a África do Sul é chamada de terra incógnita. O que isso significa? Significa terra desconhecida, tá? Incógnita é uma coisa desconhecida. Então, aí é terra desconhecida no número 2. Vamos ao dialogando da página 188. As respostas são curtinhas, tá? E rápidas. Com base no mapa, né, o mapa da página 187, cite 2 portos do Oceano Índico, onde os árabes se abasteciam de especiarias. Aí eu posso dar o exemplo de Goa e Calicut. Goa e Calicut, número 1. Número 2, indique 2 portos do Mediterrâneo. Tô com uma dúvida da página. Qual? Não tem que era a página 185 que você estava corrigindo, só tinha 2 questões? 185, aham. Você tá em qual? Porque você está falando. Eu já estou na página 188. Ah, tá. Achei. 2. Indique 2 portos do Mediterrâneo Oriental, onde os italianos compravam especiarias dos árabes para revendê-las na Europa. Nós podemos aí colocar os exemplos de Antioquia e Tiro. Antioquia e Tiro. Número 3. Indique 2 portos da África, onde os árabes vendiam as especiarias aos mercados italianos. Posso dar 2 exemplos de Alexandria e Cairo. Alexandria. Professora, você pode repetir a número 2, por favor? Antioquia e Tiro. Tá bom, obrigado. De nada. E número 3, Alexandria e Cairo. Podemos?
Vou começar a explicar na página 191. A concorrência espanhola. Os reis espanhóis, Fernando e Isabel, também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Em 1492, esses reis aprovaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo, que consistia em buscar o Oriente navegando em direção ao Ocidente, isto é, dando a volta em torno do mundo. Colombo acreditava que a Terra era redonda e julgava que ela fosse menor do que é. O que ele não sabia, porém, é que no meio do caminho havia outro continente, né? Aqui nessa imagem da página 191, tá assim: animados pelo sucesso de Colombo, os reis espanhóis financiaram outras expedições, entre as quais cabe destacar a primeira viagem de circunnavegação, iniciada por Fernão de Magalhães e completada por Sebastião de Elcano. Comprova-se assim a esfericidade da Terra, né? Eles deram a volta ao mundo. Aí nós temos aqui embaixo o mapa da expansão ultramarina espanhola. As setas laranjas aí representam a primeira viagem de Colombo, de Cristóvão Colombo. Ele achava que estava dando a volta ao mundo, mas ele esbarra em um novo continente, que é o continente americano, até então não descoberto, né? Não existia esse continente na visão deles. Eles descobriram aí. E Fernão de Magalhães, Sebastião de Elcano, aí temos a rota, né, a azul, a volta que ele deu, tá? Que aqui a gente está com um mapa, né? Ele está plano, ele não está como uma esfera. Então, aqui seria a volta dada completa ao mundo, tá? Página 192. Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. E, depois de velejar cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos favoráveis, teve uma grata surpresa. Encontrou um continente novo para os europeus, a América. Era 12 de outubro de 1492. Mas como pensou ter chegado às Índias, chamou de índios os diferentes povos que habitavam as terras, né, que havia ali há milhares de anos. Ou seja, o nome índio que nós damos hoje, indígena, foi dado aí por Colombo porque ele achava que tinha chegado às Índias. Então, ele chamou o povo de índios, tá? Só aceitar o Lucas. Para refletir, descoberta, encontro ou invasão? Bom dia, Lucas. Mais de 500 anos depois da chegada de Colombo, nas Bahamas, na América Central, uma pergunta continua no ar. 12 de outubro de 1492 foi o dia da descoberta, do encontro ou da invasão da América pelos europeus? Nós temos aí 3 opções. Foi descoberto, foi um encontro ou foi uma invasão? Não se pode dizer que Colombo descobriu a América, afirmam os historiadores, pois quando ele aqui chegou pela primeira vez, o continente americano era habitado por milhões de indígenas. Ou seja, a Terra ela já havia sido descoberta, né? Ele descobriu para ele, mas a Terra em si já havia sido descoberta. O historiador mexicano Miguel León Portilla sugeriu então que 12 de outubro de 1492 devia ser visto como o dia do encontro de 2 mundos, o mundo americano e o mundo europeu. Já os outros estudiosos discordam dele, preferem dizer que o número de mortes de ameríndios no contato com os europeus foi tão elevado que o dia da chegada de Colombo deve ser considerado como o dia da invasão da América pelos europeus. Houve aí, né? Às vezes se pinta um quadro muito bonito do encontro entre europeus e os americanos, né? Os indígenas aqui americanos. Mas, na realidade, houveram muitos confrontos, tá? E milhares de indígenas morreram. Hoje nós não temos nem 10% do que se tinha
de indígenas na América naquele período. Temos um dialogando. Oi? Quem são os ameríndios? Seriam os habitantes da América, João Pedro. Tá bom. Entendeu? Os habitantes da América. No caso, aí, como Colombo apelidou de índios, tá? Mas eles eram chamados, pela historiografia, eles são chamados de ameríndios, tá? Perdão, ameríndios. Hoje em dia é muito raro tu ver índio. Não, tem bastante, mas não na mesma eu quis dizer proporção aqueles que tinha. índios, índios igual antigamente. Andar com aquela folhinha aqui embaixo, caçar. Hoje em dia é bem raro. Sim, Esses dias eu vi uma reportagem que os índios tinham computador da Apple, era cheio de tecnologia. sim. Meu tio é índio, ele também tem.